Naquele tempo, no primeiro dia da semana, foi Maria Madalena ao sepulcro de manhã, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro então partiu, bem como o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Corriam ambos juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, chegando primeiro ao sepulcro. Tendo se inclinado, viu os lençóis postos no chão, mas não entrou. Chegou depois Simão Pedro, que o seguia. Entrou no sepulcro e viu os lençóis postos no chão e o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual não estava com os lençóis, mas dobrado noutro lugar à parte. Nesta altura entrou também aquele discípulo que tinha chegado primeiro ao sepulcro, viu e creu, porque ainda não entendiam bem a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Laus tibi Christe. Queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, estamos aqui na capelania pessoal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na cidade de Volta Redonda, município do estado do Rio de Janeiro, diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. Estamos no sábado da Páscoa e durante essa semana vemos em vários dias as aparições de Jesus ressuscitado. Mas hoje a igreja nos coloca a fundamentação da nossa fé, que é a fé num fato. O Filho de Deus se fez homem, morreu na cruz e ressuscitou. Por isso nós vemos primeiro, já de manhã, muito cedo, ainda escuro, diz São João, Maria Madalena vai ao sepulcro. Vai chorar. Vai estar ali com o corpo do Senhor. Ainda estava escuro na madrugada do domingo de Páscoa. Maria Madalena tinha sido uma grande pecadora. A Sagrada Escritura diz que dela Jesus tinha expulsado 7 demônios. Os santos padres interpretam isso dizendo 7 demônios aí no sentido genérico, ou seja, de que ela tinha a generalidade dos pecados, e dela Jesus tinha expulsado 7 demônios, significando que tinha sido grande pecadora. Mas, se o pecado foi grande no passado, o seu amor foi maior agora. Por isso, cheia de coragem, notem, ainda estando escuro, Maria Madalena vai ao sepulcro e vai para chorar a falta, a ausência de nosso Senhor. Isso ocorre tantas vezes na nossa vida porque existem certos momentos na nossa vida espiritual que tudo parece escuro realmente. Parece que Jesus nos abandonou, ou que nós não temos mais aquela consolação que nós tínhamos antes. É interessante que quando há uma conversão, Nosso Senhor nos enche de consolações, nós temos aquela alegria do Espírito, temos aquelas emoções, muitas vezes vimos as lágrimas, e Nosso Senhor vai nos alimentando com consolações, como crianças que nós somos, espiritualmente falando, para nos incentivar, nos mostrar como é bom estarmos com Ele. Mas chega o momento em que vem a escuridão. E Deus, nosso Senhor, permite que essa escuridão venha em nossa vida, também chamada esse tempo de escuridão de aridez espiritual, exatamente para nós não nos apegarmos nas consolações de um Deus, e sim amarmos a Deus por Deus,
não por causa das consolações que Ele vai nos dar. Por isso, há tempos de escuridão na nossa vida. E isso se caracteriza por várias coisas. Por exemplo, temos dificuldade de rezar, não sentimos aquela alegria, aquele calor na oração, ou uma perseguição que sofremos, ou um tempo de humilhação. Deus vai provando aquela alma, para que aquela alma queira a Deus por Deus, ame a Deus por Ele mesmo, e não por aquelas coisas que Deus possa lhe dar. Por isso o tempo de escuridão, que é tempo de deserto, é um tempo necessário. É tempo de graça também, embora Deus permita tentações, para que a pessoa seja realmente provada. E foi nesse contexto de escuridão que chega Maria Madalena ao sepulcro e vê a pedra removida, vê o sepulcro aberto. Maria Madalena representa os leigos, que diante de tantos problemas, tantas dificuldades, enfrenta, vê e corre para a autoridade e diz: olha, estamos assim. E Maria vê aquilo removido, não entende, corre e vai anunciar aos apóstolos. Eles é que deveriam atestar o que tinha acontecido e procurarem a devida explicação para que assim pudessem dar as diretrizes e os caminhos a seguir. Maria Madalena mostra o fato. O sepulcro está aberto. Os soldados não estão mais ali. Pedro e João, ao ouvirem isto, correm. João, como era o mais jovem, chega primeiro, vê a entrada do sepulcro aberta, mas não entra. Pedro chega depois e entra. Pedro já seria o chefe dos apóstolos, então aí é a voz da igreja que vai atestar o acontecimento. Alguns interpretam como João significasse a sinagoga e Pedro a igreja. Uma interpretação que alguns dão. E que João não entra porque representa a sinagoga, Pedro representa a igreja, então agora vai atestar a ressurreição e depois, no final dos tempos, a sinagoga vai reconhecer Jesus ressuscitado. É uma outra interpretação que se dá. Mas, na verdade, Pedro, ele é quem vai ser a primeira testemunha da ressurreição, testemunha oficial da ressurreição. Ele seria o primeiro Papa, aquele que confirmaria os discípulos de Cristo na fé, porque essa é a principal missão do Papa, ser o princípio e fundamento da unidade na igreja. E Pedro entra. É interessante os detalhes, e é o próprio João quem escreve os detalhes, de ver ali o lençol no chão e ao lado o sudário dobrado. Esse dobrado não está à toa, e nós entendemos que é o Santo Sudário, fazemos referência ao Santo Sudário, que hoje ainda está lá em Turim, agora exposto, por ocasião dessa pandemia. O fato é que está dobrado, está cuidado. A igreja primitiva já tinha o cuidado com esse pano. E está dobrado por quê? Porque não foi roubado o corpo, não saíram às pressas, está dobrado. Alguém dobrou, está com cuidado ali. E Pedro entrou, viu a cena, lençol no chão, sudário dobrado e o túmulo vazio. Ele ressuscitou, como disse. Ele entrou e acreditou. O chefe acreditou, agora vai entrar João. Em respeito a Pedro, ele entra depois, ele não entra primeiro, ele entra depois de Pedro. E Pedro, tendo atestado, João vai e juntamente com Pedro crê. A nossa fé pôs fé neste fato da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é desse fato que eles vão serem testemunhas, até derramando o próprio sangue. João não morre mártir, não morre pelo martírio, embora tenha sofrido o martírio, mas não morre do martírio, morre já
na sua própria velhice, e Pedro vai derramando o seu próprio sangue, crucificado de cabeça para baixo, por causa da fé em Cristo. Pedro vai derramar o seu sangue pela fé na ressurreição. E é isso que Cristo vai dizer quando aparecer para eles. Será pregada esta ressurreição na Samaria, na Galiléia, na Samaria, na Judéia, em todos os confins da terra. Sereis testemunhas da ressurreição. E é esse testemunho da ressurreição que nos chegou até hoje, através da igreja. O Filho de Deus morreu, nos deu a vida da graça com a sua morte, e com a sua ressurreição nos dá a vitória sobre o mal, a vitória sobre o pecado e a vitória sobre o demônio. Aprendamos, pois, da atitude de Madalena, de irmos sempre às pressas ao encontro de Cristo. Aprendamos também de Pedro esta fé na ressurreição, e aprendamos de João o grande amor a Pedro e à igreja, para que assim todos unidos possamos sermos sinais da presença de Cristo no mundo. Que Ele nos ajude e nos conduza. Maria Santíssima não estava ali, porque ela sabia que Jesus ia ressuscitar. Diz a tradição que Jesus apareceu a ela primeiro. O fato é que ela não estava ali. Ela não precisava, porque ela vivia da esperança. A sua fé já ia além da fé de olhar o fato, porque ela já acreditou lá no início. Por isso ela foi bem-aventurada já desde o início, como disse a sua prima Isabel: bem-aventurada és tu que acreditaste, por isso em ti se realizarão todas as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Olhemos esses exemplos e procuremos viver desta fé na ressurreição de Cristo, sabendo que depois da escuridão da noite vem a aurora, que é Maria, e vem o sol da justiça, que é Jesus. Amém.